Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Olá, nós estamos aqui, no nosso momento EBD, na nossa aula presencial. Eu gostaria de dizer que quando você tiver oportunidade, se você tiver essa oportunidade, que você venha fazer parte do nosso grupo, da nossa escola dominical, domingo de 9 às 10. E agora a gente está em todo um processo de reformulação. Nós temos um grupo de professores que estão agora responsáveis pelas aulas do Antigo Testamento. E nós estamos em Juízes, Nós já começamos Juízes e hoje vai ser a segunda parte desse livro. E para começar, para dar início, à nossa aula, nós vamos ler um texto que é muito conhecido. Mas eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, o que você tem disponível aí, para fazer essa leitura. E nós vamos ler juntos Filipenses 4, 12 e 13. É sempre importante que a gente tenha noção, do versículo, do conteúdo, do que se passava, e aí sim a gente consegue compreender o que o autor, o que o escritor estava querendo passar para nós. No caso aqui, no versículo 12, em que o escritor começa, olha que interessante. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E aí vem o versículo 13, que é tão conhecido. Tudo posso naquele que me fortalece. É interessante aqui que o autor, tão conhecido nosso, nós já estudamos muito, ele fala aqui o seguinte: olha, eu sei passar por todas as situações, passei por um tanto de necessidades, mas também tive momentos de alegrias. Chorei, mas fiquei alegre, Estive lá no fundo do poço, literalmente, mas também estive lá nas alturas. Então, eu sei o que é passar por tudo isso. E aí, então, ele fala o que nós já conhecemos e que normalmente a gente sempre repete esse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. E hoje, nós aqui, então, vamos estudar a história de um juiz que é muito interessante. Eu creio que você já conhece essa história, mas nós vamos ver mais uma vez e outra vez, É sempre importante a gente voltar, pensar e ver o que aquilo está relacionado com a nossa vida, com o nosso momento, com o nosso cotidiano. E aqui nós vamos ver a história de Gideão, Ele é muito conhecido, mas enquanto você estiver vendo esse vídeo, eu gostaria que você estivesse pensando o seguinte: e eu? O que essa história tem a ver comigo? O que eu posso tirar? O que eu posso aprender com essa mensagem que está sendo passada para mim? Vamos lá? Vamos ver a história de Gideão? Olá, crianças! A história de hoje se chama O Corajoso Gideão. O verso para decorar está em Filipenses capítulo 4, verso 13, e diz: Tudo posso naquele que me fortalece. A mensagem é: Deus pode me usar quando confio nele. Você já ficou confuso ou com medo, sem saber o que fazer? Quando Gideão aprendeu a confiar, ao invés de ter medo,
coisas emocionantes começaram a acontecer. 40 anos após Débora e Baraque terem derrotado Sísera, Israel se esqueceu de Deus e voltou a adorar ídolos. Por causa disso, por 7 anos, os midianitas e amalequitas causaram problemas aos israelitas. Eles roubavam seus alimentos e destruíam suas casas. Muitos israelitas passaram a viver em cavernas para não serem mortos. Deus estava procurando um líder, alguém que confiasse nele. E então encontrou Gideão. Gideão estava escondido dos midianitas, malhando trigo. De repente, o anjo do Senhor apareceu e disse a ele: "O Senhor esteja com você, poderoso guerreiro." Gideão se assustou. Ele não era nenhum guerreiro poderoso. Sua família era a menor da tribo de Manassés. Certamente, ele não se sentia muito corajoso. "Eu estou com você. Junto, vamos destruir o inimigo." Gideão não estava muito seguro. Pediu que o anjo esperasse enquanto preparava uma refeição para ele. Então, colocou o alimento sobre uma pedra, subiu o fogo da pedra e consumiu o alimento. Mas ele pediu a Deus mais 2 sinais. Queria ter certeza de que Deus estava com ele. Pegou um pouco de lã e disse em pensamento: "Se tenho que ajudar Israel a derrotar Midian, faça com que amanhã este punhado de lã esteja molhado e ao redor dele seco." Na manhã seguinte, havia acontecido como Gideão pediu. A lã estava molhada de orvalho e a terra estava seca ao redor dela. Gideão testou a Deus novamente. "Desta vez, Senhor, deixe o punhado de lã seco e a terra ao redor molhada." Na manhã seguinte, seu pedido tinha sido atendido. Gideão convocou um exército para lutar contra Midian e 32.000 homens se uniram a ele. Então, Deus testou Gideão. "Há muitos homens, envie alguns para casa." Gideão sabia que os midianitas e amalequitas tinham um exército numeroso, mas obedeceu a Deus e enviou 22.000 homens para casa. Mais uma vez, Deus testou Gideão. "Leve seus homens ao rio para beberem água. Observe aqueles que beberem em pé e mande os outros para casa." Apenas 300 homens passaram pelo segundo teste. Finalmente, Deus tinha um exército pequeno. Naquela noite, Gideão dividiu seu exército em 3 companhias. Armou-as com trombetas, jarros de barro e tochas. Eles se esconderam em 3 lados do acampamento midianita. Então, todos de uma vez tocaram suas trombetas, quebraram seus jarros, deixaram brilhar suas tochas e gritaram: "Pelo Senhor e por Gideão!" Deus fez o resto. Despertos pelo barulho, os midianitas e amalequitas saíram apressados de suas tendas e começaram a lutar uns com os outros. Estavam confusos. Muitos fugiram e, enquanto fugiam, os homens de Gideão os perseguiam. Os amalequitas e midianitas não incomodaram mais os israelitas. E os israelitas puderam viver sem medo, porque escolheram obedecer a Deus. Deus deseja nos ajudar em nossos problemas mais difíceis. É fácil para Ele destruir nossos medos. E é fácil para nós confiar nele quando nos lembramos de tudo que Ele já fez e fará por nós. Deus foi o autor da vitória dos israelitas e será o autor da sua vitória também. Bem, eu espero que durante agora, essa semana, você esteja aí na sua casa pensando o seguinte: realmente é como sempre, né? Estar nas mãos do nosso Pai, nas mãos de Deus. Ele é o autor da história, passado, presente, e Ele já está no futuro. E um detalhe, né? A gente sempre confia no que a gente pode fazer, no que a gente dá conta, eu sei e eu posso. E aí, né, vem essa história, né? Esse juiz com essa história tão linda.
E ele mostra pra gente o seguinte: não é a minha vontade, não é as minhas possibilidades, não é o que eu posso fazer, o que eu dou conta de fazer, é o que Deus tem para mim. E muitas vezes, e na maioria das vezes, ele nos surpreende. Então, meus queridos, vamos descansar nas mãos do nosso Pai, né? Vamos nos braços do nosso Pai, porque ele realmente garante a vitória. Muitas vezes, o que ele tem para nós, muitas vezes, é muito maior do que nós sonhamos e nós pensamos, né? E, então, como filhos, nós temos essa identidade, como filhos de Deus, vamos esperar que o nosso Pai, ele cuida, ele atenta a cada um de seus filhos. Então, vamos lá para o nosso momento musical. E no nosso momento musical, nós vamos ver mais uma vez um hino que você também conhece, eu tenho certeza. É o hino 454 do cantor cristão. E ele diz: vitória nas lutas. Cantou? Você conseguiu cantar? É sempre bom, né? Que a gente cante, que a gente agradeça a Deus, que a gente relembre as coisas que já alcançamos, que já vivemos. E no nosso momento de oração e no nosso momento de intercessão, nós vamos agradecer a Deus. Nós vamos agradecer a Deus porque nós já estamos aqui no final do ano e tantas coisas aconteceram, né? Se a gente for olhar mês a mês, quanta coisa aconteceu. O que acontece é que muitas vezes são tantas coisas que a gente vai esquecendo. Mas para um pouquinho e vá lá, mês a mês, né? O que Deus fez, o quanto Deus fez por nós em todos os meses, em todos os dias, e nós já aqui no final do ano, muitas vezes cansados, né, dessa vida atribulada que a gente tem, a gente esquece.
a gente esquece daquilo que recebemos. E só ficamos lembrando das coisas tristes, né? Dos momentos em que a gente tinha que chorar, que a gente tinha que prantear. Vamos agradecer agora, meus queridos, e vamos orar pelo nosso país. Esse país tão bonito, vamos agradecer a Deus, porque Ele nos deu um lugar muito bonito para viver. Mas esse país bonito, ele precisa do nosso clamor. Ele, um país dominado por uma série de questões contrárias à Bíblia, contrárias ao ensinamento de Deus. Então vamos clamar pelo nosso país. Os nossos dirigentes, os nossos líderes, nós não podemos esquecer dos nossos líderes. Eles estão aí tomando decisões que afetam a nossa vida, que afetam o nosso cotidiano. Então vamos clamar a Deus pelos nossos líderes. Todos os líderes, em todas as instâncias, né, do nosso país. Vamos clamar por Israel. Não só por Israel, mas por toda aquela região lá que está naquele conflito. São famílias, são pessoas envolvidas nessa situação. Vamos orar para que Deus, né, possa estar acolhendo, estar protegendo aquelas pessoas que estão ali e principalmente, né, que o apoio, o socorro possa estar chegando ali para aquelas pessoas. E com certeza, nesse momento, elas estão precisando muito. E vamos orar agora pelos nossos missionários. Nós temos missionários na nossa igreja. Nós temos lá em Paracatu o Daniel e a Mag, daquela família bonita, né? Uma cidade que é todo um desafio, uma cidade que tem todas as peculiaridades, né? Então a gente tem que sempre orar desse casal missionário e, na medida do possível, fazer um contato com eles, né? Mandar uma mensagem para eles. Vamos orar pelo Tiago e Isabelle, lá em São Paulo, né? Aquela cidade de São Paulo, também com aquela família grande, família bonita. E a Ana Paula, né? Ana Paula que está lá também numa região do Brasil que carece muito das nossas orações. Ela e a família dela. Vamos orar pela nossa igreja. Igreja Batista das Alterosas. Nós estamos no bairro Padre Eustáquio. E aqui estamos, nesse lugar, e aqui devemos fazer toda a diferença. Então vamos orar pela nossa igreja e que aqui possamos, né, alcançar as pessoas pelo nosso testemunho, pela nossa postura, pelo nosso cotidiano, pela forma em que a gente convive e pela forma em que a gente mostra, apresenta a verdade que está em nós. Vamos orar pelo pastor Valquimar, esse homem de Deus, né? Para que Deus o abençoe, dê sabedoria, cuide da saúde desse homem, a sua família, a Lídia, a Laís, o Saulo, para que Deus esteja abençoando essa família tão querida. Vamos orar pelos nossos idosos, pelos nossos enfermos, esse grupo lindo na nossa igreja, pelas pessoas que cuidam, né? Familiares, equipe médica, cuidadores, para que Deus possa estar capacitando a cada um deles, esteja, né, que eles possam estar se sentindo, fazendo uma missão, né, toda especial, que esse é o ministério do cuidar, né? E como esse ministério, ele é importante, ele é bonito, mas exige muito das pessoas. Então vamos orar por esse ministério, o ministério do cuidar. Vamos orar, meus queridos, pela programação de final de ano. Nós temos agora um final de ano com muitas coisas acontecendo. Normalmente as pessoas estão cansadas, mas vamos orar para que Deus esteja abençoando a nossa igreja, as pessoas envolvidas nas programações, os grupos musicais, né, que estão aí numa programação intensa de ensaios, para que Deus esteja com cada pessoa, com todas as pessoas que vão estar, né, aí na liderança desses momentos finais, né, do ano, para que Deus esteja com cada uma dessas pessoas e que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Deus. E vamos orar? Eu deixei para o final, não que seja menos importante, mas é porque merece uma atenção toda especial, sempre, das nossas orações, as nossas famílias e as nossas crianças. Vamos interceder sempre, vamos ter sempre em nossas orações a nossa família,
onde nós temos que fazer toda a diferença, nós temos que dar um testemunho ali, e as crianças que estão aí, trazendo alegria para a gente e mostrando que elas precisam da nossa oração, e elas precisam ser bem orientadas, e elas precisam de ter um grupo que mostre, né, professores, uma equipe que mostre que realmente Deus é soberano, que a Bíblia é real e que tudo que está na Bíblia faz sentido e que elas devem seguir. Então vamos orar, vamos sempre orar uns pelos outros e, na medida do possível, a gente sempre estar presente, né, nos cultos, nas reuniões presenciais. Não sendo possível, que você fique em paz, cuide-se bem e até breve, se Deus assim permitir. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel.